Bom dia, irmão, bom dia, irmã. Com alegria voltamos a nos encontrar em torno da palavra do Senhor, do Evangelho. Aqui o Padre José Raimundo Paróquia, Nossa Senhora da Esperança, do Estiep, em Salvador. Hoje é segunda-feira da segunda semana do Tempo Comum, dia 18 de janeiro de 2021. E o Evangelho é Marcos 2, 18 a 22. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse comentário já apareceu no sábado da 13ª semana do Tempo Comum, dia 4 de julho de 2020, correspondendo ao texto paralelo de Mateus 9, 14 a 17. Veja também, irmãos, o comentário de 4 de setembro de 2020. A prática do jejum no mundo religioso judaico, em especial na época de Jesus, tinha grande importância. Os fariseus jejuavam com frequência. O mesmo acontecia com os discípulos de João. Conforme o Evangelho, o próprio Jesus jejuou. Mas o jejum parece não se realizar entre os seguidores de Jesus e ele mesmo não insistiu na sua realização. Por isso, os discípulos de João, escandalizados, se dirigem hoje a Jesus para saber por que os membros do seu grupo não jejuam. Ele os responde recorrendo a algumas comparações. Vejamos. A primeira delas liga-se à vida matrimonial. Jesus é o noivo que com sua presença provoca grande alegria no meio dos seus. Como se pode fazer dieta no dia do casamento de nosso maior amigo? Quando o Senhor for tirado do nosso meio, aí podemos jejuar. A segunda comparação leva a refletir sobre o remendo de pano novo costurado numa roupa velha. Quando tal coisa acontece, danifica a roupa velha porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. A derradeira comparação de Jesus hoje relaciona-se ao vinho novo e ao vinho velho, a odres novos e odres velhos.
Odre é o nome de um antigo recipiente feito de pele de animal, sobretudo de cabra, que era utilizado no transporte de líquidos, entre eles a água e o vinho. Também aqui nos diz Jesus: não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Deste modo, a novidade da pregação de Jesus foi ter oferecido ao mundo um Deus de tal forma bondoso e próximo da pessoa humana que já não combinava com aquele apresentado pela velha tradição dos mestres de Israel. Assim, o vinho novo do Evangelho de forma alguma poderia caber nos antigos vasos da religião judaica. Tenhamos cuidado, irmãos, para também não nos apegarmos hoje àquilo que na religião é acidental e transitório, esquecendo o essencial da fé que Cristo nos legou. E o essencial da fé é o amor. Segunda-feira é o dia, irmãos, em que renovamos sempre as nossas esperanças de um mundo melhor, de uma semana diferente, de um tempo que seja verdadeiramente abençoado por Deus para nós. Hoje, nesse domingo, tivemos a notícia da aprovação aqui no Brasil de algumas vacinas que poderão ser de grande proveito neste momento de sofrimento por esta terrível pandemia que se abateu sobre o mundo. É sempre um momento de renovarmos a nossa confiança nesse Deus, a nossa esperança nesse Senhor que não nos abandona, mas nos dá a inteligência necessária para descobrirmos tudo aquilo que é útil para o bem de todos os irmãos, de todo o povo. Vamos assim, de forma positiva, somar neste momento em que o Papa, a CNBB e toda a sociedade vê nas vacinas a possibilidade de uma superação desse mal. Não vamos ser, irmãos, daqueles que pregam por aí fake news, ou daqueles que inventam histórias, ou se colocam contrários, porque isso atrapalha o progresso de toda a nossa população. Vamos ser conscientes, não vamos misturar política com saúde. Nos recordemos daquilo que dizia Santo Inácio de Loyola: se um irmão fica doente, a gente deve até vender os vasos sagrados do altar para promover a sua saúde. Assim devemos ser nós com cada um de nossos irmãos, atentos para que todos vivam e todos tenham a felicidade, porque a grande alegria do Senhor é a pessoa humana viva, dando graças e glórias a Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.